Olá, tudo bem? Meu nome é Elimar Santos e eu sou o criador do canal. Aqui a gente fala sobre gráficos e bolsa de valores. Nós analisamos alguns papéis, fazemos uma avaliação dentro daquele método que eu desenvolvi para mim, que me enquadrou dentro de uma modalidade de operação mais tranquila, com mais sossego, com definições mais claras para mim nas tomadas de decisões. Com isso eu consegui, tanto no intraday como no position trade e no swing trade, ter mais sossego nas operações, mais tranquilidade. Ele funciona como um ansiolítico para mim e, de certa forma, ele me ajuda a entender e permanecer no que está acontecendo no gráfico, né? Eu fico dentro da operação com mais tranquilidade e assim vamos seguindo. Ele me permitiu isso porque eu entendo como eu montei ele, como ele é formado e confio no que ele me apresenta. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um breve resumo, um teaserzinho do que nós vamos ver. Vamos ver, como sempre, o intraday do índice e agora estou adicionando o dólar também. Vamos ver milho e boi, como sempre, todos os dias a gente passa por eles. Alguns FIIs, alguns BDRs e algumas ações sortidas a cada dia. Vamos nessa? Vou comentar aqui dentro do meu sistema. O meu sistema basicamente é estando para cima desse achurado e ele estando verde, eu penso em compra. E estando para baixo, o preço estando para baixo desse achurado aqui, eu penso em venda. Esse ponto preenchido, achurado aqui que eu chamo, ele é um ponto de resistência ou de suporte, dependendo de que lado o preço estiver. Então, quando o preço bate nele, eu penso em comprar. E quando o preço vem de baixo e bate nele, eu penso em vender. Desde que ele esteja vermelho, para venda ou verde para compra. É basicamente assim. Lógico, não dá para eu explicar isso tudo de uma vez só aqui, mas a princípio é importante você ir observando as análises e você vai acompanhar desde os outros vídeos passados que eu venho acompanhando aqui numa espécie de um swing trade com alguns papéis, e no intraday dá para ver também bem claro como eu vejo como é que funciona esse ponto aqui que eu chamo também de ponto bipolar, ou uma região de bipolaridade. Assim como a resistência e o suporte tem essa característica de bipolaridade, a região que eu chamo de achurada, eu também chamo de bipolar, ela tem essa mesma função, uma vez que aqui é suporte ou resistência. Então, feito essa explicação básica, eu sei que não dá para entender, eu demorei 7 anos para entender o que eu fiz aqui, quer dizer, não o que eu fiz aqui, mas para chegar nesse feito, eu sei que explicar isso também de uma forma simples assim não vai fazer, a princípio, um entendimento rápido. Mas mercado financeiro não é algo que se aprende de maneira rápida. Até um setup você pode aprender ele de forma bem rápida, mas operar um mercado demora bastante e precisa de estudo. Se você tiver a fim de estudar, fica aí nesse canal que a gente vai ter uma visão bem interessante de alguns papéis que eu vou falar agora. Vamos lá nos intradays do mini índice, começando por ele hoje. Perceba que ele fechou na sexta-feira aqui embaixo, já abriu na região de resistência, então essa região aqui era uma região de venda. E se foi feito vendas aqui, eu não opero nos primeiros minutos do dia, nem na primeira hora. Se foi feito seguindo o setup, porque estatisticamente para mim aqui ele é muito errático, então eu prefiro abrir mão das pontas de início do dia e final do dia. Bom, aqui se foi feito venda aqui, ela foi estopada neste candle verde, na superação da máxima desse candle verde. Ali estaria o stop. Veja que ele trabalhou, veio até aqui embaixo ele exauriu bem a região. Nesta região aqui foi a região de entrada de compra, porque ela atua como um suporte. Essa região aqui funcionou muito bem como um suporte. Ela veio até o topo prévio deixado, né? Testou ele, voltou para a região de suporte, trabalhou 2 vezes nessa região de suporte, sem mexer na direção da região preenchida aqui, desse suporte. Ele não envergou nem para cima e nem para baixo. Depois seguiu o caminho diário dele, fazendo o seu zigue-zague ascendente. Então, como é que a gente tem que pensar? Eu penso sempre na compra aqui dentro, por quê? Porque o meu stop fica curto.
Se eu comprar dentro dessa região preenchida, dentro da região de suporte, eu estou comprando com o meu stop curto. Então, toda vez que você tem um suporte, então no exemplo aqui, esse ponto aqui é o suporte. Se o preço vem trabalhando aqui para cima, bate nesse suporte e você compra e ele volta a subir, o seu stop está na perda do suporte. Essa é o que define a análise clássica, a análise técnica clássica, né? Quando perde o suporte, subentende-se que perdeu essa região de suporte, ela passa a ser a região de resistência. Então, se eu compro aqui e percebo que ela foi perdida, na hora que eu percebo que ela foi perdida, o meu stop está muito curto, porque eu comprei aqui e percebi aqui que ela foi perdida. Eu não vou perceber lá embaixo, né? Então, eu tenho um stop curto. E se eu tenho um stop curto, eu tenho mais tranquilidade para operar. Por exemplo, no início do dia, hoje, nessa região aqui das 10 horas, né, foi 10h10, ele veio, ameaçou perder o suporte, fez um candle aqui para baixo, fora dessa região, e eu estava comprando. Nessa região, aqui é ótimo para comprar, porque ele já está perdendo o suporte. E logo eu posso constatar muito brevemente se ele de fato vai perder o suporte. E aí é o momento que eu estopo. Se ele não perder, como foi o caso, eu estou dentro da operação desde o início aqui dela, desde o fundo que ele deixou. E foi isso que aconteceu. Hoje a minha operação foi montada aqui. Só essa pernada que ele fez para cima aqui já é uma operação muito interessante de se trabalhar aí 400, ou se for pegar de ponta a ponta, 500 pontos. Então, só essa pernada aqui já me resolve o dia. Esses tipos de movimentos são capturados dentro desse sistema que eu opero. Bom, no intraday, o primeiro ponto de entrada com certeza foi esse aqui, o qual eu fiz. Aqui ele deu mais entradas, nesse candle aqui, onde ele bateu de novo nessa banda de baixo aqui da região do suporte, da região bipolar, né? Aqui ele voltou novamente, percebe que ele em momento algum fechou abaixo dela, né? E com isso a gente pode ir trabalhando as compras. Dessa maneira, a gente vai operando o mercado acompanhando a região de bipolaridade que serve como resistência e suporte. Vamos dar uma olhada agora no dólar, como é que foi o intraday dele. O dólar abriu perdendo já a região de suporte aqui, ele já perdeu. Neste candle que ele fez assim, com forte definição para baixo, seria o stop de quem está comprado. Eu não entro na venda aqui porque, primeiro, início do dia, então eu não faço essa operação. Segundo, porque a região de bipolaridade, a região que eu chamo de suporte ou resistência, eu só chamo ela de bipolaridade porque ela é uma região, ela acontece uma indefinição do preço aqui, ou seja, o preço fica bipolar como uma definição de um psicólogo, por exemplo, onde ele define a característica bipolar de uma pessoa como aquela pessoa em que ora está depressiva, ora está eufórica demais. O preço, quando ele está trabalhando dentro dessa região, ele costuma ficar também bipolar, não só porque a região serve como bipolaridade, onde uma hora ela serve de suporte para um preço, ou uma hora, e quando perdido esse suporte, ela passa a servir como resistência. Dessa maneira, ela ganhou o nome de região ou ponto bipolar, ponto de bipolaridade. No meu caso, também por isso, mas também porque é uma região onde o preço embanana muito. Ele fica bem bipolar, bem indeciso. Uma hora ele vai subir, outra hora ele vai cair. Como aconteceu aqui no dia anterior, que a gente pode ver o preço trabalhando aqui dentro, onde ele não se decide, se sobe, se cai, se sobe, se cai, fica fazendo aqueles papas e stops fantásticos, né? Muito bem, feito essa explicação, vamos aqui para o dólar. O dólar perdeu aqui. Se quem gosta de trabalhar no início do dia já fez a venda aqui. Não é o meu caso, tá? Não trabalho assim. Aqui eu não faria a venda também, porque a região não acendeu vermelho. Eu ia procurar por venda no toque aqui. Aqui dentro é a minha melhor venda. Aqui é sempre venda no risco. Fico muito assustado se eu faço vendas ou compras longe da região de suporte e resistência, porque qualquer movimento para cima, esse movimento aqui para cima, já teria saído da operação. Eu entenderia que ele vinha buscar essa região. Eu sempre penso que ele vem buscar, como aqui, ó. Aqui ele buscou, tocou e caiu. Uma pena que ele já estava cansado de cair no dia, a queda não foi tão grande assim. Mas, se formos contar aqui, ó, de vendas realizadas nessa região, até para entender o que ele ofereceu aí, né?
foram 19 pontos. Não foi muita coisa, mas foi um movimento que eu acho que eu aproveitaria, não operei dólar, mas eu acho que eu teria aproveitado, seria este movimento aqui. Então, no meu entender, dentro do meu método, eu teria feito essa venda aqui. No mais, você vê que eu também não teria feito compra, em momento algum aqui eu teria feito compra, né? Porque aqui está a região de resistência dele, uma região vermelha, e ele está vendido, então não vou comprar que está vendido, não é verdade? Bom, assim terminou o dólar, eu não fiz operação nele. Eu vou seguir agora com o milho e depois com o boi. O milho eu já venho analisando, em todos os vídeos aí para trás você pode ver eu acompanhando essa região. Quando eu comecei a fazer a análise do milho, eu estava dentro dessa região, que é a região onde eu gosto de vender, no caso quando ela está vermelha. E a venda vem dando muito certo, vem dando super certo. Ele já atingiu o primeiro alvo aqui, que é a região 0, né, do ano, a região de fechamento do ano passado, né, a linha d'água do ano. Ele já atingiu essa região. Eu espero ele voltar aqui um pouquinho, não sei se ele vai voltar agora, pode ser que ele continue a queda, né, eu não consigo prever, eu consigo acompanhar o gráfico dentro de um método que eu desenvolvi, mas prever o que ele vai fazer, o que o preço vai fazer, eu não consigo. Então, feito isso, o milho está vendido, não tem operação aqui dentro do meu sistema, eu não consigo operar contra a tendência, mas que eu possa ver que eu não vou vender porque ele possa voltar aqui para cima, eu não compro para ele voltar aqui para cima, porque eu não sei a hora que ele vai voltar aqui para cima. Então, aqui é não fazer nada no milho agora, já foi feita, a hora de fazer era aqui dentro, quando ele estava bipolar, aqui trabalhando, será que eu vou subir, será que eu vou cair? Então, vende aqui com stop curto. Esse era o momento de vender. Então agora é hora de administrar a operação. Se stop inicial dessa venda aqui era aqui para cima, né? Para cima da região, um fechamento acima dessa região aqui, ou no último topo deixado, já é hora de descer o stop daqui para cá. Porque aqui está bem protegido e está muito próximo do 0 a 0, né? Muito próximo da entrada. Eu penso que é isso no milho. Agora é hora de ver se ele volta nessa região de bipolaridade para ele dar uma outra venda, tentar uma outra pernada para vir buscar esse fundo aqui. É assim que eu estou enxergando, é assim que eu estou vendo. Vamos ver. Vamos olhar aqui o boi. O boi eu estou fazendo alguns vídeos aí também já apontando dentro do meu sistema aqui a venda dele, inclusive tem um tracejadozinho aqui que foi o ponto de venda que eu encontrei quando a região de bipolaridade se tornou vermelha, o candle de rompimento mesmo da região, que seria o suporte, onde o suporte ficou claro, definido que foi perdido, foi este candle aqui na perda da mínima dele, não perdeu nele, eu subi a entrada para a perda da mínima desse candle aqui, que foi perdida neste, ele voltou, fez uma leve lateralização aqui, deu duas pernadas para baixo, muito interessante, hoje fechou dessa maneira, fez uma busca lá em cima, mas está fechando com um indício forte de que vai para baixo também. Essa entrada aqui, como está longe, meu stop fica muito grande, então eu faço, se eu tiver muito afim de fazer, eu nunca faço ela com a mão inteira. Eu deixo sempre uma outra metade para uma volta dentro dessa região. Então eu ainda estou esperando ele voltar dentro dessa região, apesar de estar com uma vendinha mínima aqui realizada. Não é a venda com a mão que eu faço normalmente, porque eu divido então, né? Eu faço a divisão do risco aí. Como o stop para mim fica muito grande, né? Quando eu faço afastado dessa região, se eu quiser fazer, eu sempre tenho que pensar na possibilidade do stop. Então essa possibilidade foi pensada e a entrada aqui foi com mão mínima, o mínimo possível, tá? A visão de alvo, primeiro alvo dele nesse topo aqui, essa visão. Eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo que eu falo dessa visão aqui, depois dá uma olhadinha. Tem alguns vídeos, inclusive. Então tem uma análise já antiga, não é de hoje, né? Que eu venho falando isso aqui. Lembrando que eu não dou recomendação de venda nem recomendação de compra de nenhum ativo que eu avalio. Eu apenas estou apontando o que eu vejo no meu método. Então no meu método, quando eu vi a venda, eu falei, olha, aqui no meu método dá venda. Mas eu não estou instruindo, pedindo, mandando, nem falando que deve ser feita a venda que o meu método dá. Essa opinião, ela não é uma opinião para você fazer, é uma opinião que eu estou fazendo, que eu estou vendo dentro do meu método, dentro da forma que eu opero, seguindo o meu sistema, um sistema que eu tenho,
de avaliação. Eu não avalio somente o ponto de resistência e suporte aqui, esse ponto bipolar, eu não levo em consideração apenas isso, eu levo em consideração o sentimento do mercado, eu levo em consideração uma gama grande, uma outra forma de análise de vários indicadores, eu junto um monte de outros indicadores para poder ter uma visão mais elaborada e não dá para eu falar assim, olha, é para vender agora porque está tudo vermelho. Tem que saber o momento, tem que entender o que está acontecendo com o mercado, enfim. Não é tão simples, só quando passou para cima compra, passou para baixo vende. Apesar de que aqui está muito bonito essa visão, né? Eu poderia ficar aqui falando isso, olha meu sistema como é lindo. Ele passa para cima, acendeu o verde, eu vou ficar nele até ele acender vermelho e ser perdido. E quando ele acender o vermelho, eu vou ficar nele até ele acender verde. Mas não é somente isso. Isso é o ponto que me deixa mais confortável para eu acertar o meu stop. Não para eu acertar o meu ganho. O meu ganho eu não vou acertar nunca, porque eu não sei exatamente onde ele vai. Como eu estou avaliando aqui pelo boi, que eu penso que aqui é uma primeira parada, se eu não conseguir colocar uma outra parte do que eu opero, eu vou ter que sair com essa parte aqui, porque eu entendo que a primeira parte foi atingida. E se eu não sair dela aqui, eu corro o risco dele voltar e tomar o meu stop e eu deixar na mesa uma venda que foi realizada aqui, até aqui, de 16 pontos no boi, que é 16 vezes 350. Então não é pouca coisa. Agora, se eu tenho mais contratos, eu posso finalizar um aqui e deixar o outro, que é uma outra opção dele vir fazer a linha d'água aqui. Quiçá, quem sabe, até perdê-la para vir testar esse fundo deixado aqui no ano passado. Então, a avaliação não é só tá para baixo, deixa quieto que está vendido e passa para cima, deixa quieto que está comprado. Tem algumas interpretações e isso daí você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que ficar algum tempo avaliando o mercado para entender o comportamento do mercado. Falado isso, vamos falar agora de alguns outros papéis que eu gosto. Eu gosto muito de falar dos FIIs e já começo logo aqui com o XPML. O FII, eu sempre falo, gosto muito de fazer swing nos FII, ou quem sabe também quando vira um position trade, né? Eu gosto muito de fazer swing trade nos FIIs porque eu tenho pouca movimentação e o meu risco é pequeno. Então, como os FIIs oscilam um pouco, tem uma volatilidade pequena, eu tenho riscos pequenos. Também ganho pequeno, mas não dá para ter tudo, né? Você tem que escolher. Se eu tiver um risco bom, enquadrado dentro da minha possibilidade, eu posso aumentar o meu volume operado em busca de 2%, 3% ou até mais. E ainda com a rentabilidade, dependendo do dia que você estiver posicionado, ele te paga uma rentabilidade, né? Ele paga mensal os FIIs. Então eu gosto muito de aproveitar essas oportunidades dos FIIs. O XPML 11, eu venho falando dele desde quando ele passou para cima aqui, fechou esse candle para cima aqui e ficou verde. Aqui é compra, né? Essa aqui é a compra realizada. Ele voltou na minha região, que foi um presente, né? Ele voltou na região de suporte. Aqui, na última banda aqui do suporte, é um ponto excelente de compra, onde você fica com um stop super curto. Gosto muito dessa compra, como aconteceu hoje no intraday no índice. Essa compra é fantástica e ela te dá um conforto muito grande, porque o seu stop fica muito pequeno. E lá vai ele. Ele está indo embora. Eu visualizo ele perdendo esse suporte, aqui, esse pivô aqui em cima e buscando a linha d'água, quiçá buscando o último topo aqui do início do ano. Muito bem, o XPML é um papel que eu estou acompanhando. Ele pode se lateralizar também, tem essa possibilidade, né? Eu vejo que aqui já acendeu verde e não foi rompido, fez o vermelho aqui, de repente volta tudo para cima. Então eu penso isso, que ele lógico, eu estou posicionado para ele subir, né, vir aqui em cima ou até ir embora direto, superar esse topo aqui. Mas ele pode também andar de lado, a gente nunca sabe, né, se eu soubesse. Uma outra característica desse sistema que eu tenho desenvolvido é a projeção Fibonacci. Projeção não, é o desenho de retração de Fibonacci. Quando eu desenho Fibonacci, perceba que quando eu posiciono o mouse do fundo ao topo e eu procuro fazer esse desenho sempre que ele atravessa a minha região de bipolaridade. Quando ele atravessa essa região, eu desenho Fibonacci para ver a região
de retração. Quando eu olho a retração, o que eu vejo? Eu vejo que a linha do meio, essa linha do meio aqui do meu ponto de bipolaridade, da região preenchida, ela equivale a 50% da retração de fibro. A minha linha de baixo, ela equivale a 38,2. E a linha de cima, 61,8 de retração. Ou inversamente, depende da posição que você traça Fibonacci. Dessa maneira, veja que essa região também corrobora com a região de suporte e resistência, ou seja, numa eventual possibilidade de recuo de um movimento no seu zigue-zague, sempre essa região de Fibo é a região que, teoricamente, ele faz fundos dentro de um zigue-zague ascendente ou topos dentro de um zigue-zague descendente. Dessa maneira, veja que corrobora aqui como essa região que eu desenho aqui, que eu preencho, né, que eu a torno achurada para melhorar a minha forma de visualização do mercado, eu tenho também essa forma de avaliar. Mas não é só isso que está balizando aqui, tá? Não é só o Fibonacci que está me balizando aqui, não. Enfim, feita essa análise do XPML, veja como ele está bonito, corroborando. Vou colocar um card aqui em cima também. Veja esse vídeo onde eu falo de XPML antes dessa data, porque hoje está fácil falar de XPML, né? Mas eu já falo dele há algum tempo. Dá uma olhadinha aí no outro vídeo depois. Agora eu vou falar de LVBI. LVBI é um papel que eu gosto também. Gosto muito de fazer o swing trade, que às vezes até vira position trade com ele. Perceba que ele acabou de fazer essa travessia para cima. Ele fez a travessia para cima do ponto preenchido ou da zona de bipolaridade. Dessa região de bipolaridade, quando ele sai de baixo e vai lá para cima, eu gosto de traçar Fibonacci. Então vamos ver o que acontece se eu traçar a Fibo aqui de baixo até aqui em cima. Vamos ver aqui. Aonde que, quando eu coloco aqui em cima e aqui embaixo, aonde que está a região de 50%? Exatamente na linha do meio do meu sistema. E aonde está a banda de baixo da região de bipolaridade do meu sistema, do meu método, você vai encontrar a região de 38,2 da retração de Fibo. E na banda de cima, você vai encontrar a retração de 61,8, ou vice-versa, que eu tracei eu fiz o tracejado aqui de cabeça para baixo, né? Eu poderia traçar, mas eu não vejo que está de cabeça para baixo porque meu alvo está lá em cima, segue ele exatamente, enfim, 50% está aqui, e aí você vai avaliar se 38 de retração é aqui ou aqui. Para mim seria aqui, 38, porque ele retraiu desta perna aqui, 38% aqui e 61% aqui. Mas enfim, eu gosto de traçar, ele me dá um movimento para cima, né? O que eu estou olhando aqui é um movimento para cima, por isso que eu busco de 0 para cá e olho aqui. Mas enfim, dá para entender que essa é a região de retração, ok? Qualquer coisa, vocês colocam aí que a gente vai trabalhar nesse assunto também. Legal? Vamos agora falar de BDRs. Eu olho também algumas BDRs e eu vou olhar agora para você o Uber. O Uber é um papel que eu não acompanho muito não, mas hoje ele me chamou a atenção. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha aqui como é que está o Uber. Eu não acompanho muito, não opero, não tenho nada nesse papel, mas ele me chamou a atenção hoje pelo candle de força que ele fez hoje, né? Aí, ó, ele caiu quase 4% aí, 3,42%, quase 4% não, quase 3,5%, né? Enfim, eu acho expressivo, né? Apesar que ele fez esse candle aqui com 9, esse sim é expressivo, mas perceba que ele já veio aqui próximo à região de bipolaridade, a região preenchida, que eu chamo, já deu um toquezinho nela, um totozinho nela, voltou a cair, isso demonstra uma certa fraqueza. Perceba que ele chegou próximo aqui de novo e já deu uma paulada para baixo hoje. Então está me chamando muita atenção esse papel. Ele vem aqui de topo triplo aqui, né? Fazendo aqui três morrinhos aqui, 3 montanhas, né? Então tá tudo pela indicação de análise técnica clássica, pela indicação do meu sistema, tá tudo vendido, né? Eu penso até que ele tem alvo aqui para vir aqui nas 40 e poucos, esse fundo aqui. Ok? Me chamou bem a atenção Uber.
Eu vou olhar outro também, que é o BioNTech. BioNTech é uma empresa farmacêutica, né, que tem feito as vacinas aí. BioNTech já deu compra na alta, né, desse candle aqui, na superação da máxima dele. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui. Quando superou essa máxima, quando superou a máxima desse candle aqui, que foi nesse dia aqui, 5/4, no dia 5/4 ele deu a compra. Aqui deu uma segunda entrada, então ele deu uma compra com 75%. Aqui ele deu uma segunda entrada. Dessa segunda entrada aqui, vou colocar aqui mais ou menos no meio do achurado, ele já entregou mais 47%. Então se você está com essa compra aqui, hoje, ele fechou hoje aqui com 70% dessa primeira compra, primeira entrada. Na segunda entrada, ele está dando 32%. Né? Então está bem interessante. Penso que o stop dessa entrada aqui está aqui com tranquilidade, e o que foi feito aqui, deixa ele aqui também junto, os dois stops, mas se ele superar a máxima, se ele superar esse topo aqui, já dá para subir esse stop daqui para cá. Então o papel que está indo aí se desempenhando bem, apesar de no mês de maio ele andar assim, subindo timidamente, né? Mas já voltou na região, já deu a outra compra, né? Primeira compra aqui embaixo, segunda compra aqui e terceira compra aqui já foi feita. Já deu a terceira compra. Não pode comprar, eu não vejo dentro do meu método comprar aqui. Já foi. Vou falar agora de algumas ações também que eu acompanho. Deixa eu olhar se está aqui alguma, não. Vou falar de Meal 3. Estou vendo essa ação muito bonita para alta. Estou vislumbrando ela aqui em cima com tranquilidade. Hoje já foi o disco voador, mas eu vi esse papel aqui no semanal. No semanal ele está muito bonito, e o semanal é um position, né? Perceba que ele tentou atravessar aqui para cima, deixou um stop aqui dos vendidos, não pegou, caiu, tentou, bateu na região de resistência, voltou. E agora, esse é o semanal. E agora, começou essa semana aqui trabalhando. Ele tinha deixado dois dojizinhos aqui. Penso que se essa semana ele fechar um candle assim, do jeito que está, dá muito bonito. Aqui já se acendeu verde, então está tudo autorizado para compra. Gosto muito, MACD virado para cima. Gosto muito dessa compra. Gosto muito dessa compra. Eu penso aqui, eu compro aqui, não compro para vir aqui, eu compro para vir aqui. Eu penso isso. Daqui até aqui são 10%, daqui até aqui são 95%. É isso que eu estou enxergando, é isso que o meu sistema está enxergando. E o stop? O stop está aqui para baixo, ó, debaixo desse fundo aqui, se fechar um candle, 24%, ou o mais correto mesmo seria aqui, 37%. Perceba que se ele voltar aqui, compra mais, mas se ele fechar um candle abaixo dessa região achurada aqui, da região de bipolaridade, ele fechou um candle como este, por exemplo, você põe o stop na mínima dele aqui. Se isso não acontecer, seu stop está aqui. Se acontecer e fechar um candle como esse, perceba que o stop sairia daqui para a mínima do candle como esse, que vai estar mais ou menos aqui, então seu stop não seria este. É só um stop realmente de segurança, vai que acontece uma hecatombe por aí. Então um stop de 37% mais ou menos, para buscar 95%. Eu acho muito interessante. Voltamos para o diário, para o intraday. Ele já está esticado, longe daqui, seria ótimo se ele voltasse. A compra foi aqui, né, nessa região. Se ele voltasse para cá, seria uma ótima chance, mas está escapulindo, está indo embora. Está indo embora. Tem uma primeira parada no 561. Vamos ver o que é 561. 561 é exatamente o topo. Lá no semanal é exatamente esse topo, né? Lá, o 561, 546. Aqui pode ter um enrosco. Ele sobe até aqui, né? Sobe esses 10, 20%, né? Mais ou menos, 20%. Aqui com um enrosco. E pode ser que seja aquelas correções, né, que ele faz, aquela retração para poder dar a terceira pernada. Perdendo isso daqui, é aqui em cima com muita facilidade. Perdendo esse topo daqui, ele vem aqui para cima com muita facilidade. Pelo menos dentro do meu sistema é o que eu percebo. Muito bem, vamos falar agora de
um outro papel que também vem me chamando a atenção, exatamente igual no semanal e no diário, no intraday, que é o POMO. Então vou começar falando dele no semanal, que ele também fez igualzinho esse que a gente acabou de avaliar, o MEAL. Ele está também virando MACD lá embaixo, com aqui tudo aceso já de verde. Ponto no semanal, muito interessante, ele já fechou acima, o candle fechado acima foi esse, já foi perdido, então a entrada com uma mão pequena, né, já foi aqui, né? Tem uma possibilidade, uma projeção de mais ou menos uns 70% de alta, 65%. Não vejo ponto de enrosco aqui para cima, pelo menos no semanal. Vamos dar uma olhada no diário, como é que ele está. POMO 4. POMO 4 tá já esticado, né? Não dá para comprar aqui pelo diário. Se comprar aqui tem que ter stops aqui para baixo, né? Então, aí é de cada um sabe onde é que põe o seu stop, né? Eu não compro para pôr stop assim, pelo menos no diário. No semanal, é lógico que o stop vai ser até maior, né? Mas assim, a visão que o gráfico me apresenta, ele me projeta esse tamanho aqui de stop, para este tamanho aqui de gain. Então eu tenho esse tamanho aqui de stop para esse aqui de gain. Eu olho, mas aí é olhar semanalmente, né? É mais calmo o negócio. Se você for fazer a operação pelo intraday e ficar olhando todo dia, pode ser que você veja ele ainda fazendo um recuo até essa região aqui, e aí você já não tem mais bala para comprar, perde a melhor entrada dele aqui dentro da região de suporte, que é o que eu estou querendo fazer seguindo o intraday. Seguindo o semanal, ele já até deu entrada aqui, né? Na superação da máxima desse candle que fechou totalmente fora da região de bipolaridade. Ele já anunciou. Perdeu a máxima dele e a entrada. Então, a entrada foi neste candle aqui na perda da máxima deste daqui. Esses são os starts. Nos vídeos passados, eu vou colocar um card de um vídeo onde eu explico isso com mais detalhes. Feita essa análise, tanto no diário quanto no semanal, POMO se mostra aí interessante, apesar de que no diário ela já escapuliu, já foi. Vamos esperar aqui uma volta. Eu estou achando interessante POMO 4 também. Terminada então as análises dos papéis que eu sempre faço aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, se curtiu a mensagem do vídeo, curte aqui embaixo, para eu me motivar a fazer mais vídeos como esse, estar continuando aí apresentando o resultado do meu método de analisar. Curte aí, dá uma força pra gente, para que a gente possa continuar. Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado por hoje.